Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like aqui no episódio para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e encaminhe para mais pessoas, e dessa forma você reforça o meu comportamento e de toda a equipe de vir aqui gravar para você. O meu convidado de hoje é o Dr. Lucelmo Lacerda, já veio aqui outra vez falar sobre transtorno do espectro autista, um episódio inclusive muito bem visto aqui no nosso canal e muito elogiado. Sugiro fortemente que vocês assistam depois. Mas no tema de hoje nós conversaremos sobre educação. O Lucelmo, que é doutor em educação, e hoje especificamente naquele do episódio do autismo a gente falou um pouco sobre educação especial. Hoje a gente vai falar sobre educação no geral e tentar entender, assim como a gente fez aqui com outros convidados, com a psicologia, se a psicologia usa ou não evidências científicas no Brasil para tratar os pacientes. Aqui a gente vai tentar entender se dentro da educação, principalmente educação pública, que é o que abrange aí a maior parte dos alunos, se usa ou não evidência, se a gente olha para as evidências científicas e aplica dentro da educação para melhor ensinar os nossos alunos. Lucelmo, obrigado pela sua presença aqui de novo, meu querido, é um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado, Wesley, pelo convite mais uma vez. Meio estranho estar aqui e não falar sobre autismo, né? Que é o tema que normalmente eu estou associado. Eventualmente tem algum exemplo que está na área, mas todas as políticas específicas dependem de políticas gerais. Então, falar da educação geral é imprescindível para a gente pensar em dentro de que quadro que existem outras possibilidades. E eu acho que a gente pode dialogar não só se usa ou se não usa evidência, mas como essa evidência pode ser usada? Boa. O que significa essa educação baseada em evidência? Porque o nosso debate está tão inicial que a gente precisa, de fato, construir as bases para esse debate. A gente tem hoje no Brasil, por exemplo, quando a gente vai discutir psicologia clínica, olhando para as evidências científicas, a gente pode nomear aqui, inclusive vários passaram pelo podcast, várias pessoas, inúmeras pessoas que debatem sobre isso, defendem a utilização de evidência científica dentro da psicologia clínica. Portanto, o campo de debate existe, e existe, digamos que os interlocutores no campo inverso da psicologia baseada em evidências, eles legitimam a existência dos interlocutores da PBE. Dentro da educação, como é que está no Brasil hoje? Existe um debate na educação sobre o uso de evidência científica? Não, esse debate não existe. O debate está... Porque na educação é muita coisa, né? Então existem, obviamente, pessoas fazendo esse debate, como eu estou aqui fazendo contigo, e ele acontece eventualmente em algumas instâncias, por conta de um documento que eu até falei aqui, aconteceu ligeiramente no Conselho Nacional de Educação, mas ele não está instalado no principal lugar, que obviamente é a casa desse tipo de debate, que é na universidade. Existem professores, isoladamente, enquanto indivíduos, que tem posicionamentos mais próximos disso, mas o debate não existe. Eu sempre digo, né, que eu fiz a graduação na licenciatura até o doutorado em educação e nunca a palavra evidência foi pronunciada. Olha só, a psicologia é parecido. Mas você consegue ainda, tem casos, depende de onde você está, né? Então, se você está em um lugar, é mais provável que você ouça, em outros não. Na educação é mais generalizado isso, né? Eu desconheço qualquer tipo de iniciativa de programa ou linha de pesquisa que tenha qualquer menção à educação baseada em evidências, ainda que eu saiba de algumas pessoas que façam esse debate. Então, é um debate muito cru. Onde ele acontece mais em alguns aspectos da sociedade civil. Então, você tem o Instituto Alfa e Beto, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, que pontuam essas questões relacionadas à educação baseada em evidências, mas que isso não está dentro da academia, é um movimento externo a ela. E é que pro telespectador, eventualmente, ele pode pensar que, pelo fato de não existir esse debate dentro da esfera institucional da academia, que, como você mencionou, é a casa dos debates, né, científicos, ele pode achar que não existe substrato de informação para sustentar esse debate. Ou seja, a gente tem hoje dado suficiente que permitiria existir esse debate? Veja, o debate a gente poderia ter porque a gente tem, digamos assim, dentro do campo científico, a gente tem uma comunicação entre as comunidades científicas. E esse é um debate que tem sido feito fora do país de uma maneira muito forte, né? E, inclusive, organismos internacionais têm essa pauta. Se você olha para as
normas brasileiras, todas as normas, estou falando de todas as leis, de todas as regulamentações, de tudo, absolutamente tudo, a palavra baseada em evidência não existe. A expressão baseada em evidência não existe, tá? Zero. Zero, nenhuma vez. O único documento que tinha essa menção era o parecer 50, na sua versão original, ele foi modificado para retirar isso, porque eles não aceitaram. Depois a gente comenta isso. Não aceitaram essa ideia de baseado em evidências. Tem vários motivos para isso. Mas tem vários professores isoladamente no Brasil, nas universidades, que tem um acúmulo maior sobre esse debate, a gente poderia fazer. Agora, a gente poderia discutir se a gente adotasse uma educação baseada em evidências, e aí precisamos discutir o que isso quer dizer, será que nós temos no Brasil estudos que permitam a gente estabelecer práticas com evidência? Temos estudos experimentais aqui, como é que está isso? Isso é um outro grande problema. Não é só de você discutir se é prática com evidência, porque, deixa eu explicar esse conceito importante. Quando a gente fala de prática baseada em evidência, esse nome, PBE, ele está relacionado a você discutir uma hierarquia de qualidade de estudos. Então você vai dizer, esse tipo de estudo é melhor do que esse, que é melhor do que esse. Então a gente tem essa hierarquia, estabelecimento dessa hierarquia, né? Que começou lá com o Cochrane, o David Sackett e tal, na medicina. E você discute qual é o critério, então. Eu preciso de quantos estudos, de que nível, de que qualidade, com que características para eu dizer que uma coisa, abre aspas, tem evidência. Na psicologia, por exemplo, ainda que esse debate seja recente, um debate de que as práticas deveriam ser empiricamente sustentadas é muito mais antigo. Por exemplo, dentro da análise do comportamento, já se faz práticas empiricamente sustentadas, estudos experimentais há 300 anos, embora dentro da própria análise do comportamento o conceito de psicologia baseada em evidências seja difícil, tenha sido difícil, seja difícil. O Jean sabe muito bem disso, né? No caso da educação, é anterior, porque o debate de fazer estudos experimentais, ele já não existe, ou quase não existe. No caso da psicologia, era uma panela de pressão que estourou mais fácil. Exatamente. Na educação, nem tem pressão ainda. Não tem pressão, exatamente. Não tem coisas anteriores. Então você tem alguns estudos experimentais no Brasil, mas você não tem programas de pesquisa de educação experimental. Não tem nenhum livro sobre método experimental em educação no Brasil, nenhum. Então, é muito, muito anterior, assim. Se você olha para os livros, por exemplo, que falam de pesquisa em educação, eles vão falar de métodos qualitativos, somente. E não se faz quase nada, praticamente nada, de pesquisas experimentais em educação. O que é educação baseada em evidências, para a gente começar pelo... Então, vamos lá. Eu tenho várias áreas aplicadas. Quando essa área aplicada, ela passa a se comportar com esse conceito de baseado em evidências, eu preciso ter uma hierarquia de estudos, eu preciso ter uma clareza de que estudos são mais fracos ou estudos são mais fortes, e aí eu preciso olhar para essas evidências e começar a tomar uma série de decisões baseadas num tripé, né? Qual é esse tripé? Primeiro, não é por ordem de importância. Quais são as evidências científicas disponíveis? Então eu vou procurar atender aquelas pesquisas mais bem feitas, mais bem desenhadas, e esse critério está estabelecido anteriormente, né? Eu vou olhar para ela e vou privilegiar estratégias que tenham evidência científica sólida. Segundo, eu vou olhar também para a minha expertise. Quer dizer, não adianta eu pegar isso que tem a melhor evidência se eu tenho alguém que o meu público não tem expertise para aquilo, tentar implementar, né? Então eu preciso fazer isso aqui. Se eu estou no serviço público, por exemplo, eu posso fazer formação privilegiando as práticas com melhor evidência, mas eu preciso ter um público que está preparado, profissionais que estão preparados para implementar aquilo. E a terceira aspecto aqui do tripé é atendendo a valores da comunidade. Então, isso aqui eu tenho que implementar a prática com melhor evidência, tendo a pessoa mais preparada para coisas que endereçam os valores que estão ali estabelecidos, né? Se aquilo se opuser aos valores que estão estabelecidos, então essa prática não é uma boa prática. Vamos discutir quais outras possibilidades a gente tem. Então, eu vou atender esse tripé. Se eu atender esse tripé, então eu estou fazendo uma coisa que chama a minha área baseada em evidências científicas. No caso da educação, o problema é que esses estudos que demonstram uma relação de efetividade, eles praticamente não existem no Brasil. E aí isso gera um grande problema, né? Então a gente tem, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu vou numa sala de aula, eu sou um pesquisador, estou fazendo um mestrado, por exemplo, eu vou numa sala de aula e eu descrevo
qual é o clima que está ali, o que acontece com uma certa pessoa, ou com um professor, e aí eu pego isso e levo para a minha universidade e faço um diário de campo, com uma dissertação com diário de campo, com aquelas percepções. Esse é um estudo que tem o seu valor. Uhum. Mas esse estudo não demonstra a relação de uma coisa sobre a outra. Uhum. Né? Ainda que a professora esteja fazendo um procedimento e a pessoa esteja descrevendo. Por quê? Porque estudos observacionais, eles não demonstram uma relação causal entre as coisas. Ele bateu uma foto ali, né? Bateu uma foto, Então, eu preciso, para estabelecer se aquele procedimento que a professora usou, para saber se ele é efetivo ou não, se ele produz o desfecho que se propõe a produzir, eu preciso de um outro tipo de estudo, que é um estudo experimental. Então, quando eu olho para essa hierarquia da evidência, eu estou olhando para esses estudos experimentais, só que esses estudos podem ser melhores ou piores. Por exemplo, nesse caso dessa moça. Vou imaginar que eu tenho um aluno que não é alfabetizado. Ela simplesmente foi lá, fez uma avaliação do comportamento de ler e de escrever, implementou o procedimento, e aí a professora fez um roteiro que ela descreveu, e depois ela mensurou de novo se o aluno aprendeu ou não aprendeu. É um estudo de pré-pós, é um estudo legal, que tem uma relação ali que você vai demonstrar o que aconteceu. Mas ele é fraco. Então, se eu fosse fazer uma pirâmide da evidência, ele estaria lá embaixo. Entende? Agora, se eu chegar num lugar, pegar um grupo grande de alunos, dividir, sortear, metade vai fazer esse procedimento, metade vai fazer outro procedimento, eu faço uma avaliação de habilidade de leitura. Quem faz a avaliação não sabe se aqueles meninos vão fazer um ou outro procedimento, ou seja, ele está cego. Tá cego. Depois de, 6 meses, a gente refaz aquela avaliação, faz uma análise estatística. Aí é um estudo forte. Então, dentro dessa pirâmide, esse estudo vai estar lá em cima, porque ele é um ensaio controlado, randomizado. Então, dentro dessa hierarquia, eu vou privilegiar estudos que são mais fortes. Se eu não tiver um estudo mais forte, eu vou fazer um balanço dos estudos mais fracos, né, que é a revisão sistemática, e eu vou pegar vários estudos mais fracos, e aí eu vou poder também ter uma conclusão mais forte. Então, educação baseada em evidências é tomada de decisão baseado em dados que apontam cientificamente qual é o efeito do que eu faço sobre a realidade. E eu considero sempre o tripé entre melhores evidências, os profissionais, a capacitação dos profissionais e os valores da comunidade. Mas aí no Brasil não tem nada, cara? Zero experimental, assim, que alguém entrou numa escola e mexeu nas variáveis mais controladas? Não é zero experimental. É zero você ter um programa de... Perfeito. Mas você teria algum estudo para citar pra gente ter uma ideia? Tem alguns estudos, por exemplo, tem alguns estudos no Brasil sobre... jogo do bom comportamento. Eles chamaram de PAX aqui, né? Eles fizeram algum. O que é o jogo do bom comportamento? É um procedimento que você vai na escola, e você na sala de aula, você chega assim, o professor chega e diz assim, olha, pessoal, hoje nós vamos fazer uma brincadeira. E essa brincadeira se estende depois. Nós vamos dividir a sala em 2 times. Então, aqui time 1 e time 2. Às vezes fala time azul, time vermelho, às vezes as crianças escolhem o nome do time. E aí é o seguinte... eu vou anotar aqui quantas vezes vocês fazem um comportamento inadequado. Eu vou anotar na lousa todo o comportamento inadequado que vocês fizerem. E se os 2 fizerem até 5, os 2 têm acesso a alguma coisa, um reforçador, alguma coisa, uma recompensa lá. Se for os 2 é menos de 5, os 2 têm acesso. Se for mais de 5 comportamentos, aí só o que ganhar, só o que tiver menos vai ter acesso. E aí, os alunos decidem o que é comportamento inadequado. Então, ele anota lá, por exemplo, levantar sem autorização do professor, gritar, batucar, sei lá. Ele faz lá uma lista. O professor está aqui dando aula, o aluno fez o negócio, ele vai lá e anota na lousa. Só um risquinho, pá. O outro aluno fez, ele vai lá e anota na lousa, pá. E chega no fim, ele faz isso. Ele dá o reforçador para alguém se os 2 tiveram mais do que 5. Esse tipo de procedimento, por exemplo, ele reduz o comportamento problema entre 83% e 94%. Caramba, cara. Ele foi elaborado por Sanders e Sanders em 69. Aí tem um outro autor, que acho que é Barish. Em 69, ele já tem revisão sistemática, já tem assim, estudos assim, de altíssima qualidade, tem replicação direta, replicação sistemática, um procedimento espetacular. Assim. E aí, é claro, que você faz isso, você faz pelo menos 3 vezes por semana na sua sala,
você dura, em geral, entre 2 e 3 horas, você faz mais ou menos por 6 meses, né? Perfeito. Esse procedimento. Então você tem um efeito gigantesco, espetacular em comportamento problema. Então você tem, por exemplo, isso tem pesquisas brasileiras desse tipo de procedimento. Qual que é um dos problemas dessa história? Eu não conheço todas as aplicações, tem mais de uma, né? Mas as que eu conheço no Brasil, embora seja na escola, escolar, educacional, o outcome é educacional, que é reduzir disciplina, eles foram feitos no departamento de psicologia. Então, este é um problema, por exemplo, desse debate, né? Tem outros também. Tem um estudo que saiu Você brasileiro. disse que é um problema porque deveria ser no da pedagogia? No da educação, porque... Não é porque a psicologia não possa. É porque depois que o produto está feito, é muito mais improvável dele circular entre professores. Ah, perfeito. Porque quem está fazendo o mestrado ou o doutorado na psicologia, em geral, são psicólogos. Perfeito. Se ele fosse feito num programa de educação, talvez ele fosse incorporado ao programa. As pessoas que estão ali, grande parte das vezes, são professores, tem mais probabilidade daquilo chegar no chão da sala de aula, que essa é a grande questão, né? E eu acho que esse é um grande debate. O que é a pesquisa educacional? Em que medida que ela se diferencia da psicologia escolar, por exemplo? Você tem muita superposição entre esses dois. Mas, no meu entendimento, a educação ela está olhando para aquilo que pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem na escola. Ou pode ser em outros contextos mas o contexto é principalmente da escola. Então, se eu estou favorecendo esse processo, e esse procedimento, por exemplo, favorece, então essa é uma questão educacional. Ainda que eu mobilize conhecimentos da psicologia, ainda até que o pesquisador seja psicólogo, isso é da educação. Se eu estou criando uma metodologia que vai tornar melhor a sala de aula, entende? Mas nós temos pouco. Saiu uma pesquisa há um tempo atrás que era leitura alto, a criança ler alto. Uma pesquisa grande. Essa foi uma pesquisa bacana que saiu brasileira. Se ela lesse alto, isso ajudava ela ao desenvolvimento da alfabetização. Foi um resultado incrível. Foi publicado fora do Brasil essa pesquisa. Mas nós temos muita dificuldade. Isso não chega, né? Parece que ela não acende até o debate institucional. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Luciano. Cara, eu fiz graduação de psicologia, que fica dentro do departamento do Centro de Ciências Humanas, junto com a pedagogia. E, literalmente, a pedagogia no meu departamento era ao lado. A minha sala normal, que eu fazia a maior parte das aulas, dos dois lados, literalmente nos dois lados da minha sala, eram salas de pedagogia. Posso estar sendo extremamente preconceituoso aqui, embora eu tenha vivido muito com a galera da pedagogia, não só por estar no mesmo ambiente que eles, mas também porque vários professores, como era uma universidade privada, eventualmente davam aula nos dois centros, etc., nos dois departamentos, psicologia e pedagogia. E eu tive boa parte da minha graduação sobre psicologia escolar, sobre psicologia educacional, e então acabei tendo muito contato com esses personagens, né? E uma das coisas que me parecia acontecer era um grande... Eu não vou dizer aqui debate ideológico, porque acho que quando eu boto a palavra ideológico, ela deturpa um pouco o que eu quero dizer num sentido, por um lado, mais emocional. Eu vou dizer mesmo que é um debate institucional sobre processos de desempoderamento do professor e retirada de amarras institucionais que prenderiam o aluno dentro de um contexto, que é a escola, ou instituição escola, autoritário. Aí quando você me diz dessa... Não sei se eu fui claro. Aí quando você me diz dessa pesquisa que o pessoal fez do jogo do bom comportamento, né? Acho que era isso. Sim. Realmente, eu acho que, pelo menos onde eu tive contato com a galera da pedagogia, cara, eles iriam criticar muito esse tipo de pesquisa, porque você está sendo autoritário com o aluno e você está, entre aspas, patologizando alguns comportamentos que ele tem que seriam teoricamente natural. Eu tô aqui fazendo o policial ruim, né? Tô argumentando o que eu imaginaria que o pessoal falaria. E, portanto, esse tipo de estudo prenderia o aluno, não deixaria ele fazer um livre pensamento, um livre comportamento dele, ou alguma coisa nesse sentido. Você acha que existe de fato isso, ou é uma conspiração ingênua minha de que esse tipo de debate não ascende para o nível institucional por outras razões, ou é de fato por conta de um abafamento, não sei se ideológico ou alguma coisa assim, a nível de instituição pedagógica? Bom, aí a gente precisa ir um pouco mais nesse debate. Imagina que você, na sua universidade, tivesse, ou em qualquer universidade, você tem um departamento de química, certo?
E aí você tem um professor lá de química, ele tem doutorado em química, e ele está falando sobre química. Só que ele não está na fábrica de química, certo? Então como é que as coisas que ele fala são aplicáveis sobre a realidade da indústria da química? Por que as coisas que ele fala faz sentido? Ninguém fala assim, você não está no chão da fábrica. Não faz muito sentido você falar isso, né? Por quê? Ou ele está no chão da fábrica, e aí é lógico que ele pode experimentar, ele pode fazer certas coisas, que não é o caso dos professores do departamento de química, ou ele trabalha com dados científicos que se aplicam à fábrica. Que são colhidos lá também. Que são colhidos lá, certo? E no laboratório. Qual o problema na educação? O problema é que se eu não uso o método científico, e essa é a grande questão, na academia no Brasil, de modo geral, o método científico é considerado como do mal, ele é considerado como positivista, equivocado, todas as palavras pejorativas você pode jogar aqui no meio agora, elitista, neoliberal, todo tipo de coisa. Então você tem um professor que está na academia, mas que ele não sabe o que é sala de aula. Ele nunca viu uma sala de aula, entende? Ou se ele viu, faz muitos anos que ele não viu uma sala de aula. Tudo bem, ele pode não estar na sala de aula porque quem está na academia eventualmente não está na realidade. Mas ele também não colhe dados científicos, porque ele é contra a coleta de dados científicos. Porque ele acha que coleta de dados é quantitativo, que é do mal. Aí aí vira um abismo. Né? Então, eu concordo. Esse discurso aconteceria na universidade. Mas se eu chegar lá na escola, é diferente. Os professores vão dizer, pelo amor de Deus, me dá um negócio aqui que para que esses moleques aqui vão me bater. Uhum. Por exemplo, um dos comportamentos inadequados poderia ser o uso de celular. Que é um problemaço hoje. É problemaço, os professores cara. Lá no chão de fábrica acho que adorariam que o aluno... Sim, na universidade o cara pode dizer, não, mas aí você está determinando o desejo, o centro do desejo do indivíduo. Exatamente. Agora, lá na sala, a escola vai dizer, tira o celular dessa desgraça, esse moleque, pelo amor de Deus, que eu não consigo mais dar aula. Cara... Mas, cara, esses professores das instituições, eles não teriam alunos de IC, mestrado e doutorado que descem até o chão da fábrica? Escola? Não com método científico. Não com método científico. É sempre com método não científico. Então, no caso, Entendi. Então, você faz o quê? Você faz um diário de campo. Então, a pessoa escreve lá a opinião dela. Aí o cara vai lá, entrevista um dos alunos do negócio, entende? E o aluno diz, eu achei ruim isso. Aí ele volta e faz uma tese de que o protocolo era ruim. Usou as frases dos caras bons lá e pronto. E aí, isso é uma tese. Então, a pessoa tem a opinião dela, ela vai dar a opinião sobre qualquer coisa. Ela vai dar a opinião dela e usa a frase do autor de predileção dela, pode ser qualquer um. Aliás, a opinião pode ser uma e pode ser o contrário, que as frases servem do mesmo jeito. É só você encaixar certinho. Isso não é ciência, né? Isso não é uma prática científica. Perfeito. Mas é isso que se faz muitas vezes. Então, uma coisa é, se você chegar ao professor que está na sala de aula. Tem várias pesquisas que perguntam aos professores qual é o maior problema que ele tem na escola. Várias. Todas elas dizem indisciplina. É um inferno, cara. Existe uma contradição. Veja, eu disse problema número 1, tá bom? A última pesquisa da Folha, 63% dos professores dizem que é problema número 1. Qualquer pesquisa é de longe isso. Bom, você pode fazer uma pesquisa. Uma coisa que eu já fiz em todos os lugares que eu vou. Eu pergunto aqui, assim, pessoal, quem aqui teve uma aula, só uma, sobre estratégias para lidar com indisciplina? O professor chegou e falou, tem estratégia 1, por exemplo, jogo do bom comportamento, estratégia número 2, que é o PBS, estratégia número 3, olha aqui os dados. Eu nunca encontrei professor... A galera não tá ensinando a lidar com o principal problema. Isso, eu tô dizendo que não teve nenhuma aula, em nenhuma universidade do país. Caramba. Tô falando de USP, tô falando de Unicamp, tô falando de todas as grandes universidades. É como se você chegar no curso de medicina e disser, pessoal, aqui a gente não fala de doença, hein? Show doença, pelo amor de Deus, não vamos atrair, hein, gente? Percebe? Não faz o menor sentido. Faz a psicologia, fala, aqui não fala de doença mental, pelo amor de Deus, que isso aí atrai. O problema número 1, e não é problema número 1 por causa de uma pesquisa que eu tô citando que eu quero, todas. Você chega na base, os professores estão desesperados. E não tem uma estratégia, uma. Então isso revela Mas ela existe validada. Existe. No caso, não é ensinada. Exatamente. Existem estratégias bem validadas, eu até posso falar rapidamente sobre isso. Só que ela não é ensinada. Então, isso é completamente ignorado na universidade. Então, você manda os professores para a sala de aula sem nenhuma informação sobre o que fazer. Eu me lembro, quando eu comecei na escola, né? Peguei os sétimos anos terríveis, cara. E aí cheguei, fui um bom aluno da graduação, excelente, modéstia à parte de aluno da graduação. Eu cheguei achando que eu ia arrebentar. Cheguei lá, meu amigo, os alunos botavam a sala de perna pra cima. E você ali, tipo, caramba, o que eu faço? Cara? Meu Deus, não era assim não que eu me lembrava. E aí,
Tentei. Eu fui um professor da maneira que eu me lembrava que o professor deveria ser, entende? Quando eu estava na escola. Eu fui até secretário de educação, era uma cidade pequena, era professor efetivo, né? Fui até secretário e falei, secretária, eu não sei o que fazer em sala de aula, não, cara. Tá muito difícil, muita bagunça. O que eu faço? Ela olhou pra mim e falou assim, Selma, já tentou dar uma aula diferente? Eu falei, mas diferente como? Não. Diferente, cara. Aí eu falei assim, mas... Legal é a jogadinha de mão. Aí eu falei assim, mas o que significa? Enfim, não saiu nada ali. Eu fui pros supervisores. Eu saí da sala dela, fui na sala do supervisor, eu conhecia todos os supervisores. E eu fui, ele foi uns 4. Mas eu juro pra você que eu fui de 1 para 1. Eu cheguei e falei, olha, deixa eu te falar, eu tô com muita dificuldade, queria que você me ajudasse. Eu não tô conseguindo. Aí todos eles, eu falo, parece que eu tô exagerando, mas não é verdade. Não é, é verdade. Todos eles me disseram a mesma coisa. Selma, já tentou dar uma aula diferente? E eu falava assim, mas diferente como? Sabe, assim, uma coisa variar, você fazer uma coisa, sabe, fazer uma coisa diferente. Aí depois do quarto eu falei, sabe o que mais? Esses caras não sabem o que eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Não sabem. E aí... Eles vieram replicando. Ele não sabe. Aí virou isso. E na universidade é a mesma coisa, na maioria das vezes. Então você sempre fala assim, não, mas aí depende da sua criatividade, depende do seu enfrentamento. Não é isso, não é verdade, né? Eu fiz uma jornada de compreensão para esse fenômeno específico muito grande. Primeiro eu fui procurar do que era no meu repertório, nos pedagogos russos. Então eu li Pistrak, li Krupskaya, eu li um chamado Makarenko, que ele dizia que as bases da educação é a disciplina e a estética. Falei, esse cara é bom, né? E ele tem a história, é um livro fantástico, 2 volumes, chama O Poema Pedagógico. E aí, em certo momento, ele cria uma colônia de delinquentes, tal, chama Máximo Gorky. E tem um momento que o moleque enche tanta paciência deles, é maior, que ele dá um murro no cara. Falei, bom, agora se eu der um murro em alguém, eu ponho lá referência bibliográfica. Nada. Depois eu fui ler A Escola da Inteligência, esses caras que falam que tem que ser... Que o mundo é digital, e eu sempre fui digital, assim, nada, não aconteceu nada. E aí eu fui procurar no pós-modernismo, o Bauman, eu li tudo que existe, tudo que é livro líquido eu li, e todos os outros, não me deu nenhuma resposta. Aí, quando eu fui procurar análise do comportamento, quando eu entrei nessa área, aí eu comecei a entender sobre método científico. Aí abriu a cabeça. Aí é outra coisa. Opa, tem alguém olhando de forma sistemática aqui. Exatamente. Aqui tem alguma coisa que serve para mim, que pode ter alguma coisa que serve para mim. E qual que é o melhor modelo, não é procedimento, é um modelo de combate a problemas de comportamento. E aí não estou falando de aluno com deficiência, todos os alunos, tá? Chama PBIS, Positive Behavior Intervention and Support. Você faz um conjunto de práticas para todos os alunos. Todos, 100%. Então, por exemplo, você estipula regras claras para o bullying. Então, uma hierarquia de consequências, bullying assim, tem tal consequência. Se tiver, por exemplo, ofensa, tem tal consequência. Se for uma ofensa mais grave, como uma ofensa racista, tem tal consequência. Se for físico, tem tal consequência, eu estabeleço isso, chego a todo mundo, faço um conjunto de palestras, um monte de coisa, para todos os alunos. Tem várias iniciativas, só dando exemplo de uma. Aí aqueles que continuam em risco de problema de comportamento, que apresentam alguns problemas de comportamento e que são vítimas, você passa para o nível 2, que você faz o atendimento em pequenos grupos. Aí você tem vários procedimentos. Eu vou dar um exemplo do ciclo, que é o check-in, check-out. Que é incrível como é simples e que funciona. Você pega alguns alunos que você acha que o comportamento é função, e quando ele chega na escola, ele tem que chegar e ir com o coordenador. E aí o coordenador diz, chegou? Cheguei. A aula de que hoje? Tal coisa. Trouxe o material? Trouxe. Pode ir. Quando termina a aula, antes de ir embora, ele tem que passar com o coordenador de novo. E aí, fez? Fiz. Fez tal aula? Fez. Fez a matéria? Fiz. É isso. Olha só, cara. Se pega os gráficos, é impressionante, cara. Isso tudo validado experimentalmente. Muito, validado experimentalmente, muito bem feito. Assim, estudos, inclusive de um latino-americano, que é o Manuel Moncaia, que é chileno, que ele fez nos Estados Unidos. E aí você tem o nível 3, que é aqueles que realmente têm problemas de comportamento. Os da educação especial normalmente entram aí, que ele precisa de um olhar individualizado. Eu tenho que fazer análise funcional do caso dele e tenho que fazer um procedimento baseado em função. Aí, nesse caso aí, teria que ter o quê? Teria que ter um psicopedagogo que entraria nesse nível 3? Cara, pode ser, mas não existe uma definição sobre profissional. Ele precisa ser alguém que saiba fazer aquele procedimento. Isso, né? O ideal é que seja um professor com formação em educação especial. Pode ser, por exemplo, a psicopedagogia, mas a psicopedagogia ela está olhando mais para aprendizagem. Então, são 2 sistemas paralelos. Um é o RTI e o outro é o PBIS. O PBIS é de comportamento. Aqui eu trouxe para dar de exemplo. Pode botar para aquela câmera aqui. Ó. Esse aqui, ó.
São 3 livros. PBIS nível 1, é esse aqui. Ou seja, quais as iniciativas se faz para todo mundo. Esse é o nível 2, esse aqui é o nível 3. Em português? Não, mas eu comprei agora, mas ele tem PDF. Então, se tem PDF, o ChatGPT diz que tem em português. Né? Então, é um exemplo aqui do que se pode fazer. E ele é em níveis, né? Sempre nível 1, nível 2, nível 3, que é o chamado... Mas aí o fundamento, digamos que a filosofia da ciência dessas intervenções é behaviorismo. Não, é interessante. Porque acho que é uma crítica que provavelmente a galera ia fazer, né? Não é. Ele nasceu assim, né? Ele é do Sugai e do Horner. Depois veio outros professores participar, o Dunlap e outras pessoas... e no começo ele era baseado em análise do comportamento, né? As primeiras versões se chamava PBS ainda. Depois, num certo momento, ele virou um frame com coisas de várias origens. Então, ele é, digamos assim, um modelo, um frame em que você pode ter práticas de várias origens teóricas. O importante é ter evidência. Entendi. Se tem evidência e se baseou em Vygotsky, legal. Tem evidência e baseou em Piaget, legal. Não importa qual é a área. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque senão uma das críticas que vão fazer, não, mas partiu de um pressuposto que é mecanicista, pliriri, pororó, tudo aquilo que a gente sabe que a galera fala. Mas não, então eles excluem isso e eles usam como critério o filtro evidência. Exatamente. Você tem, por exemplo, estratégias, vou dar um exemplo, estratégias de mindfulness, que são estratégias que têm um referencial mais ligados à ciência cognitiva e até... referenciais da segunda geração, referenciais ligados ao budismo, tal, etc. e tal. Então, você tem certos procedimentos de uso de mindfulness em estudantes que têm um bom resultado, por exemplo, em autorregulação. Bom, foi lá, fez o experimento, um bom experimento, controlado, né, com todos os critérios que a educação baseada em evidências utiliza. Beleza? Então, entra dentro do PBIS automaticamente porque ele, de fato, mostrou que ele funciona. Ainda que tenha vários referenciais teóricos diferentes. Perfeito. Esses procedimentos, eles são muito... pragmáticos, eles são muito descritivos. Na verdade, você pode aplicar o PBIS e ser de qualquer origem teórica. E eu acho que isso é verdade para grande parte das estratégias baseadas em evidências. Ela pode ter sido feita sob o ponto de vista de algum tipo de conceito. Mas você pode fazer a mesma coisa tendo outra interpretação sobre aquilo. Então, isso não é um problema do ponto de vista da implementação de práticas com evidência. Ele não exige a adesão a qualquer tipo de perspectiva conceitual. Perfeito. E imagino que dentro desses estudos feitos para validar esse tipo de metodologia, obviamente tenha os mesmos cuidados que as pesquisas em saúde têm. Por exemplo, uma vez que isso foi feito, ele só é sugerido para colocar em prática quando... foi observado a adesão do público. Funcionou de fato na prática, não só a nível de alguns desfechos muito específicos, mas também existiu uma boa aderência com a realidade escolar e, portanto, é indicado de se utilizar, né? Então, a primeira coisa que tem a ver com a sua fala é o seguinte. Eu vejo muitas falas dizendo que a educação baseada em evidências advém da medicina baseada em evidências. E eu considero isso um equívoco. A medicina baseada em evidências e a educação baseada em evidências advém dos princípios científicos. Então, existem os princípios científicos que estão desenvolvidos desde lá, o iluminismo, né, que vem se desenvolvendo. Obviamente, o século XX foi um campo muito fértil, né, para esse debate. Então, eles estão lá, eles já existiam e muitas ciências se serviam deles, cada qual com a sua especificidade, a química, a física, a biologia, etc. e tal. A medicina, que é um campo aplicado, foi lá e disse, que interessante, vamos beber desses princípios para melhorar a medicina? E aí surgiu a medicina baseada em evidências. Mas ela bebeu nos princípios científicos. A educação fez a mesma coisa, bebeu nos princípios científicos, e não na medicina. Tem nada a ver com medicina. Mas o ensaio controlado randomizado é da medicina. Não, é da ciência. Isso, exatamente. Está usando os princípios científicos. Isso. Só que eles usaram, também usamos. Quer dizer, é que a medicina está em voga no debate, né? Por exatamente. Mas eu estou falando isso porque é muito comum acusar. Não, isso aí é derivativo, isso aí é medicina, não é educação. É muito comum esse debate. O spin-off da medicina. O spin-off da medicina. Veja, vou te dar um exemplo. Nós agora estamos em 2024. Existe um debate importante, inclusive aqui em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, que diz respeito aos policiais usarem uma câmera corporal. Por quê? Por que existe esse debate? Porque houve um ensaio controlado, randomizado, em que os policiais ou usaram ou não usaram, e se avaliou qual é o efeito disso sobre a mortalidade
das pessoas e dos próprios policiais. Diminuiu a mortalidade de cidadãos e diminuiu a mortalidade dos próprios profissionais. Ninguém disse assim, mas isso aí é medicina. É verdade. Entende? É verdade. É ridículo dizer que isso é medicina. Não é medicina. É segurança pública. É um ensaio controlado randomizado. Não é medicina. Não faz o menor sentido. Mas na educação tem esse discurso que não faz o menor sentido. Aí vem a ideia de patologizar o aluno porque é da medicina. Exatamente. Todo aquele bololô. Tudo isso. Então, a educação baseada em evidências bebe dos princípios científicos de tentar reduzir vieses, melhorar a probabilidade de que aquele desfecho seja verdadeiro, seja que ele seja generalizável, tudo isso. Então, quando você faz uma pesquisa, então, em primeiro lugar, essa pesquisa precisa ser bem conduzida. E existem estratégias para conduzir bem, né? Existe, por exemplo, isso que a gente acabou de falar, que é um ensaio controlado randomizado. Tem uma coisa que é mais comum na educação, não faz muito sentido na saúde em geral, que é o ensaio controlado randomizado por clustering, que acho que vale a pena a gente falar um pouco disso aqui. E tem os delineamentos de sujeito único. Então, eu vou dar um exemplo de cada um deles aqui, que eu acho que fica legal para a gente entender. Imagina o seguinte. Recentemente, eu sou hoje, né, desvinculado, mas até ano passado eu era professor efetivo da Rede Municipal de São Sebastião, né, professor concursado. E aí, num certo momento, eles compraram um sussurrofone, não sei de quem. O que é isso? O sussurrofone é um cano de PVC com 2 joelhos aqui, a criança fala e ouve aqui, certo? Bom, existem, e comprou curso de sussurrofone e tal, existe de fato evidências que suportam a ideia de que o indivíduo com melhor consciência fonológica, ele tem melhor desempenho na educação, na alfabetização. Mas isso não quer dizer que o sussurrofone produz isso. Essa é uma outra derivação. E aí eles compraram lá para todo mundo, compraram formação. Vamos imaginar que a gente quisesse ter certeza se o sussurrofone funciona para isso. Então a gente poderia fazer assim. A gente poderia pegar um tanto de aluno, digamos 1000 alunos, e a gente pega o sussurrofone e dá um número para cada um. Cola o número. E aí a gente aleatoriamente divide, metade recebe o sussurrofone normal. Metade, você pega o sussurrofone, que é um cano de PVC, e dentro você coloca maciço. Você não deixa o som passar. E aí você mede com decibelímetro se está atendendo aquele critério, se o som não está passando. Então uma parte das crianças pega o sussurrofone e o som passa, privilegiadamente, e uma parte ele não passa. Ou você faz alguma outra estratégia estrutural para não passar. E aí você tem um número, cada número. E aí você faz, claro, treinamento dos professores e você garante que os alunos não troquem o decibelímetro na sala, o sussurrofone em sala de aula. Você faz uma avaliação, por exemplo, de consciência fonológica no começo do ano, daqui 6 meses você faz outra, e aí você faz uma comparação estatística entre grupo experimental e grupo controle. Beleza. Mas, neste caso, é um ensaio controlado randomizado clássico. Você tem dentro da sala de aula metade, aleatoriamente, metade dos alunos com sussurrofone real e metade com sussurrofone placebo, ok? Mas nem sempre dá para eu fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu queira saber, e em um certo momento se comportar em relação a isso, se tabuada deve ser ensinada na educação matemática ou se eu devo contar uma história no meio para uma conta, que é no contexto significativo. Nesse caso, não dá para eu pegar a sala de aula e dar tabuada para metade eu não dá. Não, é impossível você fazer isso, né? Então, no passado, alguém disse assim, tabuada é ruim. Tem que fazer assim. Você conta a história, no meio você põe a conta, que é bom. Que aí a aprendizagem é significativa, ela está no conteúdo, aí ela é boa. E alguém disse, é verdade. Então proíbe a tabuada. E aí foi proibida a tabuada. O professor, para ensinar a tabuada, tinha que trancar a porta. Foi um grande erro. Depois se descobriu que isso estava totalmente errado. Nós perdemos 20 anos aí. Perdemos uma geração. Desculpa a ignorância. Isso existiu mesmo? Sim, Proibir existiu. a tabuada? Sim, Olha sim, só, sim. cara. Era um negócio terrível. Todo professor mais antigo sabe disso. Foi um negócio assim brutal. E aí você chega num lugar e fala, quanto que é? É de R$3. Você dá uma nota de 5, você fala, só um minuto, pega o celular, isso aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Sem falar que o mecanismo pelo qual você resolve a tabuada resolve outros problemas na sua vida. Exatamente. Você não teve ele. E esse indivíduo, uma parte desses indivíduos virou professor de Fundamental 1, de educação infantil, que também não sabe matemática apropriadamente. Tem várias pesquisas mostrando isso. Quer dizer, esses 20 anos vira 50. Por isso que o Brasil é o penúltimo no mundo, no planeta Terra. Só ganha de Filipinas. Chupa Filipinas. Então, veja. O que acontece? Alguém teve uma ideia boa, que fazia sentido e estava errada. Se essa pessoa que teve uma ideia boa... Porque não foi testado, né? Porque não foi testado. Se ele dissesse assim, não, peraí, meu negócio é educação baseada em evidência. Vamos fazer o seguinte, pega aí uns municípios grandes, um município como Florianópolis,
randomiza, só que não posso randomizar por aluno, tem que randomizar por sala. Ah, entendi. Aí seria o clustering. É o cluster. A sala é o cluster, é o agrupamento, né? Então eu pego todas as salas de Florianópolis, divido aqui e de outras cidades, né? Para ter uma variabilidade. Metade eu faço avaliação de matemática antes, metade usa tabuada, metade usa só contexto significativo. Eu avalio antes, avalio depois. Em um ano, no máximo, a gente saberia que isso não funciona, que tem que usar tabuada, e a gente daria um reforço para esses que se prejudicaram. Em 6 meses estava resolvido. Mas essa decisão tabuada foi tomada pelo Estado. Pelo Estado. E como é que toma decisão em cima de um negócio que não Todas as decisões são tomadas assim. E aí a gente paga um preço gigantesco agora por uma decisão que foi tomada da cabeça de alguém com base numa ideia. Que loucura, cara. Todas as decisões são tomadas ainda hoje assim. Então esse é o problema, né? Um outro exemplo de delineamento de pesquisa, vamos imaginar que eu vou pegar esse aqui, o PBIS. Certo? Eu vou implementar, eu tenho 3 escolas. Eu não preciso fazer esse modelo, eu posso fazer assim. Eu pego 3 escolas A, B e C. Eu vou lá e meço comportamentos problema, comportamentos agressivos, sei lá, como nome você quiser dar, nas 3 escolas. Eu meço. Eu tenho uma unidade de medida, ensino as pessoas a medir, eu estou recolhendo todo dia as informações. Aí eu pego, eu faço isso durante um bimestre. No segundo bimestre, eu implemento só na escola A. Não na escola B e não na escola C. Só na escola A. Aí eu vou ter uma modificação ali, presumivelmente. Ou não vou, se funcionar, vai ter uma modificação. No próximo bimestre, no terceiro bimestre, eu implemento na escola B. Então a escola A e B vão ter o PBIS, mas não a escola C, que continua só sendo avaliada. E no quarto bimestre eu implemento na escola C. Então isso se chama delineamento de sujeito, de linha de base múltipla. Que é com sujeito único. Só que o sujeito não é uma pessoa, é uma escola. Eu imagino que quando você plotar no gráfico vai ficar bonitão, né? Cada momento que implementa. Exatamente. Ele tem que ser contingente ao momento que implementa. Exatamente. E nos lugares... Porque aí você controla as variáveis de história e de maturação. Né? Então é um delineamento bem elegante, muito utilizado para a escola. Então veja, eu tenho diferentes problemas para resolver e diferentes delineamentos de pesquisa. E o mais legal é que a educação não vai precisar inventar esses delineamentos. Ela bebe da ciência, já está pronto. Exatamente. É só implementar, né? Claro. Não precisa inventar uma coisa nova. E a gente, é claro que a gente pode, tem coisas que são específicas que a gente pode inventar, a gente pode desenvolver, pode ter variações que não tem fora, como esse de clustering, por exemplo, que tem outras áreas também, mas na educação é mais utilizada. Esse delineamento, o sujeito único, não como sujeito, mas como um grupo de sujeitos, é uma inovação da educação. Então a gente pode ir inovando, mas a gente tem que discutir isso. Se a gente não discutir assim, controle de variáveis, esse debate não existe. Não existe esse debate de redução de vieses. Esse debate não existe. Então isso impede que a gente consiga fazer esse debate. Deixa eu te perguntar. Então beleza, e isso tudo que a gente comentou aqui não é implementado no Brasil porque as decisões são tomadas com base em algo que não foi testado ou não foi olhado de uma forma mais sistemática, principalmente pelo prisma da ciência. Ok. Dito isso, você comentou que nós somos o penúltimo da matemática no mundo, né? Na tabuada, sei lá, nesse dado específico. Matemática. Então... Vamos olhar agora para como está o cenário da alfabetização no Brasil, considerando que a gente não utiliza métodos de ensino com base em evidência científica. Qual que está sendo, o que a gente está colhendo? Cara, esse talvez seja o caso mais grave. Porque em outras áreas você tem menos estudos. Na área de alfabetização é a área que você tem mais. Aí você tem estudos experimentais bons no Brasil, tem uma galera muito boa que pesquisa no Brasil. O problema é que essa galera, na sua maioria, está na psicologia. Isso é um problema. Eu entendo que isso deveria ser na educação. Mas tem uma galera muito, muito boa que pesquisa no Brasil, né? Então você tem o Sargentin, o Fernando Capovilla, o Victor Reis, só para dar exemplo, eu tentei trazer o Victor aqui. Só a galera bacana. Bom, aí é o seguinte, nós temos basicamente no debate mundial 2 tipos de formas, 2 grandes modelos de alfabetização. Um modelo se chama modelo fônico e um modelo se chama modelo global, certo? E aí a pergunta é, qual é a efetividade dos dois e o que você tem usado no Brasil? Eu quero mostrar esse livro aqui, ó. Esse livro chama Visible Learning. Essa é a visão o atual, né? É a versão atual, que tem uma versão anterior de 2008, que é
uma síntese, é uma meta-análise de mais de 2.100 meta-análises. Caramba. Ele meta-analisou meta-análises de educação. Ele é um neozelandês. Só relacionado ao achievement, né? Ao outcome educacional. É impressionante isso aqui. E aí você tem vários problemas, né? Em várias áreas são problemáticas. Qual é a área melhor aqui? A melhor análise? É a área de alfabetização. Porque é a área dele mesmo e porque é uma área que tem melhores estudos. Porque, obviamente, é um centro maior de interesse para o mundo inteiro. Então, ele tem um número de efetividade de uma certa coisa. Esse número é representado com a letra D, e aí você tem um número. Normalmente é 0 ponto alguma coisa. A média das coisas é 0,40. Então, de modo geral, a partir de 0,40 de efeito, vale a pena fazer. Abaixo de 0,40, normalmente não vale a pena. Não sei que seja uma coisa que não tenha custo nenhum. Diferente do método de alfabetização, né? Então, eles meta-analisou aqui algumas centenas de estudos sobre alfabetização. Bom, os dois grandes métodos. Um método chamado de modelo fônico. Ele tem uma efetividade de 0,48. Ok? Modelo fônico, 0,48. Esse método global, 0,14. Então, veja. Você poderia explicar rapidamente o que é cada um deles? Bem grosseiramente. Tá bom. O modelo global é o seguinte. O método global, eu apresento a palavra inteira, primeiro para o estudante, e depois eu vou decompondo as partes da palavra. Tá. Certo? No modelo fônico, você apresenta primeiro as unidades, as menores unidades, as letras e sílabas, e depois você vai formando palavras. Tá. Tem outros detalhes, né? Porque no modelo fônico você também trabalha não com o nome da letra, mas com o som da letra. Tá. Não é T, é T. Tá. Você vai trabalhar com E aí som. no Brasil a gente usa os dois? No Brasil, quase universalmente, método global. Que é o que tem 0 ponto... É o que a gente não deveria usar de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, nenhum país desenvolvido usa. Ele veja, o método fônico ele é mais de 3 vezes mais efetivo. Mais de 3 vezes mais efetivo. Mas na maioria dos lugares é proibido usar método fônico. Das prefeituras não pode usar de jeito nenhum. Porque é um debate tão complicado. Tudo bem, assim, mas... eu vou falar assim, eu vou resumir. Tá? Existe a ideologia que alguém criou e que não tem nenhuma base de que se eu ensinar a unidade ela é sem sentido. A letra, qual é o sentido de T? Nenhum, T é T. Né? Então, que significa que eu estou ensinando uma alfabetização sem sentido, sem apreciação crítica, semântica. Então, que isso é ruim por causa disso. Enquanto se eu apresentar a palavra é uma unidade semântica em que eu apresento e portanto, eu favoreceria a compreensão. Se eu pego todos os estudos de compreensão, todos, se eu fizer com o modelo fônico, a compreensão é muitas vezes maior. A compreensão, eu tô falando depois que você vai ler textos. Fluência, leitura e compreensão de texto. Olha só, cara. Todos. Mas o dado é irrelevante para quem não tá discutindo dado, para quem tá discutindo ideologia. Olha só, bicho. Que loucura. Como é que Entende? os caras chegam nessas conclusões? Parece meio que uns fóruns de terraplanismo que os caras criam umas ideias malucas e todo mundo acredita. Cara, hoje eu posso dizer para você tranquilamente, método global é um terraplanismo, é um dos terraplanismos e é muito mais danoso que o terraplanismo. E se utiliza em prefeituras, em escolas públicas, quase todas. cara. Que merda, Quase hein? todas. Né? Assim, é muito, muito, muito raro uma exceção, tá? É claro que tem algum professor que está numa cidade que usa método fônico, mas não é verdade. Mas você está falando do seu município. Eu estou falando do Brasil. Do Brasil, esse debate, em grande parte dos lugares, nem pode ser feito. Porque é um debate agressivo, muito difícil. Que loucura, cara. Meu Deus do céu, existe uma sociedade secreta na pedagogia. É um negócio muito, muito, muito curioso, né, Caramba. cara? Então isso acaba dificultando muito esse debate, né? Isso era o tipo de coisa que não tinha nem que discutir. Isso é um negócio que a discussão já passou. Essa discussão já passou, já faz muitas décadas, né? E no Brasil a gente continua fazendo esse mesmo tipo de ensino. E aí, qual que é o resultado? Tem 2 resultados importantes. Primeiro, o Brasil também é penúltimo no mundo em alfabetização. Tá? Só não é a Filipinas, não lembro qual é o país, que é o último. Penúltimo no planeta Terra. Segunda consequência, e aí tem várias pesquisas mostrando isso. É interessante, porque esse discurso ideológico, ele diz assim, não, é porque isso aqui é melhor que o significado, porque nós somos aqui a pedagogia crítica, nós somos progressista pra caramba. Sabe o que os estudos mostram?
que quem se ferra nessa história são os pobres. Não, Tem várias pesquisas. Como quase tudo que você não usa a base de evidência, quem se ferra são os pobres. São os pobres. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm mais dinheiro, existe também, eles têm mais tempo para poder estar com os filhos. Particular que usa esses Não, mas mesmo você estando no mesmo lugar, estudando com o mesmo que ele estude com o método global no mesmo lugar, o que acontece é que essa pessoa tem acesso a outras fontes de cultura. Tem o pai que sabe ler, a mãe que sabe ler, a avó que tem uma biblioteca em casa, você vai no Kumon, você lê em casa, porque você tem mais tempo, porque precisa trabalhar menos, está menos explorado. Então, isso aqui é uma das principais fontes de desigualdade. Né? É você permanecer na escola oferecendo só o que há de pior para aquele indivíduo. Porque para um indivíduo mais pobre, muitas vezes que a família está trabalhando o dia inteiro, muitas vezes só a mãe, é a única fonte de acesso dele à cultura. Aí você nega porque você está fazendo um discurso ideológico e não interessa o que funciona mais ou o que funciona menos. Que merda, hein, cara? É um negócio brutal. É quase um crime com o cara que só tem... Você prendeu ele dentro de um cenário que é o pior possível para ele. Exatamente. E aí, meu amigo, é o seguinte, o problema da alfabetização é o seguinte, se você não foi bem alfabetizado, esquece todas as outras coisas. Não, já era, você ferrou. Por quê? Você gargalou lá atrás, né, cara? Já era. Eu sempre brinquei com a seguinte história. Esse aqui é um caso real meu, tá? Eu era professor da rede municipal, uma rede rica, tá? Então não é uma rede detonada. E eu me lembro de uma coisa que representa muito esse problema da alfabetização sobre a minha disciplina, que é a história. Que era uma pergunta mais ou menos assim, tá? Se você vê isso na sala de aula, você vai ver que é uma coisa muito parecida. A Revolução Francesa foi um fenômeno, tem um textinho, foi um fenômeno altamente impactante sobre toda a Europa, que mudou todas as estruturas do poder na Europa, que transcorreu tendo a data de 1889 como uma base, né? E depois se espraiou para outros lugares. Considerando isso, responda A. Quando ocorreu? B. Quem foram os principais líderes? Uhum. C. Quais foram as principais motivações? D. Como ela se encerrou? Aí, imediatamente, é a D, né, professor? Essa aí é a D, essa aqui eu sei. É D. E eu não tô falando de um aluno, eu tô falando de 70% da sala. Uhum. Porque eles não conseguem entender a pergunta. Isso. O Jean, ele cita a metáfora do bolo de chocolate. Tipo, tem um bolo de chocolate com 15 fatias. Aí você pergunta, do que era o bolo? E quantas fatias tinha? A pessoa não consegue. Tem um estudo, um levantamento feito até em parceria, se não me engano, com o IBGE, com algumas ONGs, mostrando que eles fazem um índice de letramento científico do brasileiro. Mas não é para entender de método e nada, é para entender qual que é a capacidade interpretativa da população acerca de alguns dados científicos, que eles chamam. Eles dividem em 4 níveis, que é o 0, sem teletramento, 1, 2, nível 3, alguma coisa assim, mais ou menos. E aí ele tem umas perguntas para cada nível que faz com que a pessoa, se ela acertou aquela pergunta, passe de nível. Cara, o nível 3, que 64% da amostra, a amostra tem 4 anos ou mais de escolaridade. Então não são analfabetos historicamente. Tem 4 anos ou mais. Pode ter até pós-graduação ou só 4 anos. São uma amostra de 4 mil pessoas, representativa de 90 milhões de brasileiros lá pelas estatísticas, de vários lugares do Brasil. O nível 3 era uma pergunta que dizia mais ou menos o seguinte. Tem um gráfico aqui para você. Era basicamente um gráfico de correlação. Tipo, num lado é X, num lado é tal variável, e no outro eixo é tal variável, e tá assim. Explica esse gráfico. Era pra você explicar. Quanto mais essa variável aumenta, esse outro também aumenta também. 64% não conseguiram, cara. 55% da amostra diziam não conseguir ou fazer com dificuldade interpretar um exame de sangue mesmo tendo os valores de referência. Tipo, pô, tua glicose deu 115. Acima de 125 é diabético. Abaixo de 100 é não diabético. De 100 a 125 é pré-diabético. Aonde você tá? Metade, velho. E eu imagino que esse tipo de desfecho na sociedade começa nisso daí, né? Não tem a menor dúvida. O cara não... No PISA, você tem vários níveis, né, de interpretação de texto. O nível que seria o apropriado, pleno, que você lê um texto e realmente entende ele, eu não vi os dados do último, eu tinha visto do penúltimo. As pessoas que atingiam esse nível é 0,2%. Não é 2%. Que isso, cara? É 0,2%. E é um texto sobre o quê? Eram textos autocontidos, você não precisava de conhecimentos externos. É só daquilo que está dentro do próprio texto, textos normais. 0,02, cara. 0,2. É um nível muito, muito... Gente que terminou o ensino médio, tá? Ou seja, de 100, menos que 1 entende. Menos que 1. Então. Eu preciso ter 1000 para poder falar que tem 2 que entendem. Que isso, cara?
Então isso é um dado muito sério, cara. E esse dado, é claro que você não vai fazer uma coisa na educação, plá, e vai resolver tudo. Mas a gente poderia estar muito na frente. E o problema é que a tomada de decisão não tem sido essa, entende? Você não usa isso como referencial para a tomada de decisão. Nós tivemos agora um grande debate em torno do parecer 50, que eu falei até na outra vez que eu vim aqui. Era um documento que previa que na educação especial utilizasse prática baseada em evidência e tinha certas coisas lá. E aí o que aconteceu com esse documento? É um documento de 80 páginas, ele foi discutido, no final das contas o MEC aceitou, deixando quase nada. Deixou só uma coisa, que é prever que tem um plano educacional individualizado. Então tudo bem, a gente comemorou porque a gente conseguiu uma coisa que não tinha na legislação brasileira, ter o PEI, então isso é super legal. Mas o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, por que o ministro fez isso? Você tinha um pessoal dizendo, não, bom é de tal forma, e outro pessoal dizendo, não, bom é baseado em evidências, certo? Uhum. Como é que o ministro poderia ter se comportado? Veja, eu entendo a pressão política dele. Se eu fosse o ministro, não quero ser ministro, não, só estou fazendo essa lucubração. Eu faria o seguinte, não, faz o seguinte, pega 5 municípios, faz um site controlado randomizado, metade faz do jeito que você está falando, metade faz do jeito que você está falando. Tem grana, daqui um ano... Não, ele tem a CAPES, pô. Daqui um ano eu tomo a decisão, que tiver resultado melhor, eu tomo a decisão. Pronto, tá resolvido. Tira até do dele, né? Tira o dele. Tá dado, não, eu não vou ser a favor de ninguém. Vocês estão falando aí? Mas isso não se faz no Brasil. Simplesmente não se faz esse tipo de tomada de decisão. O que eu entendo? Eu entendo que municípios maiores deveriam ter comitê de ética, ou se o município é um pouco menor, ele pode ser um grupo de municípios, um consórcio, região metropolitana, tinha que ter um comitê de ética e fazer tomada de decisão com base em dados. Então, se você está com dúvida do negócio, faz os dois e vamos ver qual que dá o resultado. Então, isso, inclusive, poderia criar melhores processos de formação de professores, porque hoje existem incentivos para os professores estudarem. Então, por exemplo, tem um município que faz isso de uma maneira completamente equivocada. Por exemplo, já vi essa história, o município diz assim, não, todo professor que termina uma pós, uma lato sensu, a gente dá um adicional. E aí você tem professor que tem 38 pós, que faz 5 por semestre, ele não está fazendo nada. Nesse mercado, ele vai lá, pega um negócio. Então você poderia estipular a qualidade dessas especializações, o nível de qualidade, e você poderia dizer o seguinte, olha, uma outra coisa que vai dar um aumento aqui para vocês é se você criar um artigo científico e publicar numa revista feito dentro da rede. Boa. Aí a gente já tem o comitê de ética. Boa. Eu, por exemplo, como professor, eu sempre fiz experimento em sala de aula. Eu não publiquei nenhum deles, porque é muito difícil você aprovar na escola. É quase impossível, porque a lógica é para evitar que isso aconteça. Eu imagino você querer botar um método fônico lá num lugar que faz difícil, o global, já cortam ali, né? Já é um problema, né? Já seria um impeditivo, né? Mas, mesmo que tenha essa liberdade pedagógica, que muitos lugares têm, muitos lugares é proibido, mas muitos lugares têm. Você não tem um incentivo para fazer isso de uma maneira mais estruturada, para publicar aquilo. Por exemplo, eu fiz lá vários experimentos na escola, vários. Eu fiz um que era o seguinte, eu fiz um álbum de figurinhas, eu criei no Word, ridículo, de imagens que estavam relacionadas à minha aula, que era 7º ano, então tinha Renascimento, tinha Barroco e tal, fiz lá. E aí eu entregava um álbum para cada um. As imagens eram esmaecidas. E aí eu estipulei certos comportamentos que eu queria aumentar. E cada vez que ele emitia o comportamento, eu entregava um pacote de figurinha. Com as figurinhas daquilo. Uhum. Né? E aí, se você juntasse, tinha lá as figurinhas especiais lá com prêmio. E aí, por exemplo, no debate, se o aluno desse uma opinião, fosse a opinião que fosse, não tinha que ser a opinião que eu queria, ele ganhava um pacote de figurinha. Se ele, na prova... Se ele tivesse uma nota melhor do que a que ele teve na outra prova, ele ganhava um pacote de figurinha. Ele estava lutando contra ele mesmo. Não contra os outros. Isso é muito importante. Isso é um princípio do behaviorismo, né? Então, ele ganhava um pacote de figurinha. Ou se fosse 10, aí ele ganhava 2. Porque aí não tem como você aumentar, né? E em várias circunstâncias, ele ganhava esse pacote de figurinha. Foi um negócio super legal. Só que eu não publiquei, porque é muito difícil você registrar isso dentro da escola, colocar isso certinho para evitar que tenha... qualquer problema, que institucionalmente esteja tudo ok, entendeu? Perfeito. Ô Luciano, então beleza, cara, a gente falou aqui de alfabetização no Brasil, e aí você comentou que aquele método, na verdade você não comentou do método, você comentou da forma da tabuada lá atrás, né? Acho que é um ponto que vale a pena levantar, já tentando amarrar e arredondar com tudo que a gente falou pra frente. Que a tabuada foi proibida e gerou um baita de um problema por conta de uma ideia lá que o cálculo tem que estar dentro de um contexto que seja importante para o cara, né? O cara mora no interior do Nordeste, talvez seja interessante calcular alguma coisa daquela região diferente do Sul.
Isso o que não quer dizer que isso não seja bom. Não. Isso é muito beleza. positivo. Porque uma das coisas que a gente vê muito no Brasil hoje sendo discutido e, consequentemente, politizado no debate é que um dos grandes problemas da educação, aí eu quero ver sua opinião, é por conta do Paulo Freire. É um debate que todo mundo escuta e, inclusive, acho que boa parte das decisões políticas são feitas à luz desse tipo de argumento, que eu não sei se é um espantalho ou não, não é minha área, mas o que você tem a dizer sobre a contribuição do Paulo Freire e até onde foi, até onde deve ir, o que ele mostrou e não mostrou que é interessante? Excelente pergunta. O Paulo Freire foi um advogado pernambucano, depois um educador, que ele tem uma experiência em angicos de alfabetização que foi muito bem sucedida, né? E que marcou muito o trabalho dele. Esse experimento está descrito num livro chamado Pedagogia do Oprimido. Ele tem várias outras publicações, né? Mas esse é o estudo mais conhecido. O João Goulart foi lá na inauguração dessa turma e as pessoas interromperam ele, os alunos, para falar outras coisas. Quer dizer, tem uma série de debates em torno dessa metodologia. E depois ele foi fazer muitos outros trabalhos. Ele ficou exilado, depois voltou. Muitos outros trabalhos com outras reflexões, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, um monte de coisa. Bom, e aí é o seguinte, esse debate ele é muito eivado por quem não leu Paulo Freire. E aí, entre os detratores e também entre os defensores, sabe? Uhum. O Paulo Freire disse 1 milhão de vezes que para esquecer essa história do método dele. Ele escreveu isso muitas vezes. Por quê? Ele diz, porque eu fiz um método, e ele funcionou, mas ele foi um negócio que foi feito naquele momento era bacana. Mas depois surgem outras coisas que são melhores do que eu estou fazendo. Então esqueçam esse método. Vão olhar sempre para o método que é melhor naquele momento histórico. E esse momento vai modificando. O que eu estou fazendo aqui é uma filosofia da educação. É isso que vocês têm que prestar atenção. E aí, muitas vezes, as pessoas estão olhando para o método Paulo Freire, um negócio da década de 60, 50, como se fosse a panaceia, né? Até porque o método dele foi utilizado em adultos, né? Tinha todo um conjunto de processos que usava a palavra-chave, palavra geradora, não sei o quê. Ele tinha umas lâminas lá que ele utilizava na sala, com a educação de adultos, que é muito importante e que os métodos mais, digamos assim, com melhores dados de educação em adultos são mais complicados, porque você não tem tanto isso nos países em que você tem mais pesquisa científica. Então, o Brasil tem algumas pesquisas, então esse campo é um campo meio à parte, digamos assim, mas de toda sorte, a grande maioria, a grande discussão que a gente faz de educação é a educação de crianças. Então, ele não fez nenhum método para crianças, então eu tenho que olhar para as evidências científicas, desde o meu ponto de vista. Isto é contra Paulo Freire? Não, Paulo Freire não discutiu isso. Pois é, exatamente. O Paulo Freire discutiu o seguinte, ele discutiu certos princípios a serem utilizados na educação. Por exemplo, tem um livro chamado Professora Sim, Tia Não. Eu acho que a grande questão não é chamar de tia ou não é chamar de tia. É como você encara o professor. O professor tem que ser encarado como um profissional, não como alguém que está fazendo uma ação assistencialista. Né? Então, eu vou olhar para esse indivíduo como profissional, eu vou formar esse indivíduo como profissional, eu vou cobrar esse indivíduo como profissional. Isso está dentro do espírito do que o Paulo Freire propôs. Né? Se você olha esse livro aqui, The Visible Learning, ele tem essa medição de efetividade de um monte de coisa. Mas qual é a mensagem geral? Cara, o que funciona é valorizar o professor. É você focar no professor. Não valorizar, não estou querendo dizer só aumentar salário. Uhum. Valorizar significa entender o seguinte, é a ação desse indivíduo em sala que é o centro do processo. Todas as grandes mudanças com grande tamanho de efeito tem a ver com você dar formação, dar apoio para esse professor mudar o que ele faz em sala de aula. Então, veja, isso está alinhado com o que Paulo Freire propôs. Uhum. Então, ele dizia o seguinte, por exemplo, ele dizia que você tem dentro da sala de aula uma relação que ela deve ser uma relação dialógica. Então, o educador deve ter uma relação dialógica com os estudantes. Não é uma relação autoritária. O que não quer dizer ter autoridade. Ele, inclusive, fala, não quer dizer não ter autoridade. Então, ele está discutindo esses princípios filosóficos. É claro que os princípios filosóficos dele, ele foi uma pessoa muito vinculada à escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer, Marcuse, principalmente uma pessoa meio esquecida da escola de Frankfurt, que era o Erich Fromm. O Paulo Freire, inclusive, era tão fã do Erich Fromm que ele foi para Cuavernaca conhecê-lo, né? Quando ele foi para os Estados Unidos e depois ele mudou para Cuavernaca, no México. E o Paulo Freire diz num livro, não lembro qual, você pode discordar do Erich Fromm, que era um psicanalista, mas você tem que conhecê-lo. Uhum. E eu, por exemplo, já li tudo do Erich Fromm por conta, grande parte de influência do Paulo Freire.
Então, é claro que ele tinha toda essa influência, ele foi do PT, foi secretário da Erundina e tal. Então, ele era um cara de esquerda. Então, tudo bem, as pessoas que estão lendo pode ter divergência nesse sentido, de que o referencial dele acaba sendo um referencial mais de esquerda, mas eu não vejo absolutamente nenhuma relação dele legítima com a criação das políticas públicas que nós temos no Brasil. Eu acho que só tem relação com má interpretação do Paulo Freire, problemas gravíssimos. Dos dois lados. Dos dois lados. Mas você concorda, cara, que... Primeiro, assim, eu não preciso dizer que quem diz que... É que eu acho que a galera que é contra, digamos assim, o Paulo Freire, eles batem nos argumentos de quem é a favor do Paulo Freire. Sim. Né? Acho que não é no Paulo Freire. Digamos, do método ou da filosofia dele, né? E você acha que a galera que lê, que defende o método ou a filosofia do Paulo Freire, pode estar criando as pessoas mesmos que defendem espantalhos? Ah, não tem a menor dúvida. E aí a galera que é contra bate nesses espantalhos, às vezes sem saber que é um espantalho, né? Acho que não tem a menor dúvida. Porque eu acho que quase ninguém lê Paulo Freire. Assim, porque eu acho que o uma leitura Aliás, Paulo Freire é uma leitura dificílima. Dificílima. Se você não entender a escola de Frankfurt com força, se você não entender Adorno, Horkheimer, pelo menos Adorno, Horkheimer, Marcuse e Erich Fromm, bem, você não vai entender nada do Paulo Freire. Você pode achar que entendeu. Você não vai entender o que ele falou. E acho que não existe nenhuma contradição entre uma educação baseada em evidências e o que o Paulo Freire propôs. Que legal, cara. Que massa. O que eu acho que na educação baseada em evidências, eu tenho aqui a melhor evidência, o treinamento profissional e os valores. Então o Paulo Freire está discutindo isso aqui, os valores. E a galera tá levando, acho que por conta do nome método, para a parte de evidência. Porque não leu direito. Enfim, eu acho que tem vários motivos, né? Talvez uma interpretação diferente da minha também é possível. Então, eu não vejo nenhuma relação com Paulo Freire, nenhuma, absolutamente nenhuma. Acho que ninguém está fazendo. E eu acho que nem é esse o papel dele. Ele está discutindo um sentido filosófico muito mais abstrato do que essa tomada de decisão metodológica na educação. Acho que não tem nenhuma relação. Acho que é, de fato, um espantalho. Tanto que, durante o último governo, né, tinha essa coisa de rechaçar o Paulo Freire. Sim, mas e daí? Qual é a consequência pragmática disso? Você não vê essa consequência pragmática. Hoje o Brasil é um país mais polarizado, né? Então você vê aí municípios que estão mais nessa linha, por exemplo, de rechaçar o Paulo Freire, que estão mais alinhados à direita. Sim, e qual o dado de melhoria da educação? Nada, não tem. Exatamente, não existe. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema nosso é o que nós fazemos em sala de aula. Que estratégia nós utilizamos, como é que nós utilizamos. Agora, se a sua filosofia está mais alinhada a ele ou a outro, isso faz pouca diferença do ponto de vista pragmático da implementação da educação. Então, com certeza, isso é um espantalho total. Legal. Pois bem, então, retornando aqui, foi ao banheiro rapidinho, porque o episódio está rendendo. Uma das coisas que a gente escuta aí, Lucelmo, quando a gente fala sobre ciência de uma maneira geral, acho que inclusive não deve ser exclusivo da educação, isso acontece também na psicologia, que isso daí é uma construção neoliberal. Você escuta muito isso por defender isso na educação, cara? Nossa Senhora. Muito isso. Esse discurso é muito comum. E eu realmente acho que isso decorre desses vícios conceituais dentro da educação, né? O neoliberalismo é um novo liberalismo. O liberalismo é um movimento já antigo que pressupõe o seguinte, que o Estado não deveria intervir nas relações econômicas. As próprias empresas que deveriam se relacionar, e aí haveria uma mão invisível do mercado que regularia todas as coisas. Mas em algumas searas o Estado poderia se meter, segundo os liberais clássicos. Né? Educação, saúde... Aí você tem essas visões. Mas nesse período, predominantemente, o Estado não deveria intervir. Então, o Estado, a mão invisível do mercado regularia as coisas, embora algumas áreas sempre foram preservadas. E aí, isso deu errado, deu um monte de problema e tal. E aí houve o período do welfare state, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí surgiu uma nova onda de tentativa de reduzir o papel do Estado. Então esse seria o neoliberalismo, principalmente ali depois do fim da Guerra Fria, com o consenso de Washington, né, que foi na década de 90, que foi a nova ordem mundial depois da Guerra Fria. Então essa é a ideia. Agora o Estado vai começar a reduzir o welfare state, reduzir os benefícios sociais, esse estado de bem-estar social, essa social-democracia, a gente vai ter mais presença do mercado. É isso.
basicamente, né? Tem outras interpretações. A Mariana Chauí fala que não é só isso, mas tem a ver com o Estado criar mecanismos de transferência de fundos pela própria iniciativa privada por meio da dívida pública e tal. Mas o que isso tem a ver com educação baseada em evidências? Eu estava me perguntando onde é que entra. Então, o problema é que, assim, isso é muito típico desse processo de construção discursiva que não é científico e, portanto, não atende nem à racionalidade mínima. É só eu chamar, estabelecer uma relação de correlação. Não tá tendo neoliberalismo? Aí tá. Então, tá tendo esse discurso aí? Então neoliberalismo. Então, é uma relação espúria. Então, qual é a relação funcional entre neoliberalismo e educação baseada em evidência? Me mostra onde está a relação. Onde que está? Por que uma coisa está relacionada à outra? Não tem essa discussão, entende? Você vai criando esses espantalhos. Oi, você acha que esse tipo de debate está tão superficial e emocional, inclusive é uma consequência dessa falta de educação lá atrás? Que a galera não tem... Eu não tenho certeza sobre isso. Sobre se é esse problema. Acho que tem outras coisas mais fortes que isso. Tem a ver com a cultura dessa área. A cultura dessa área é você apontar o dedo e chamar de alguma coisa pejorativa. Se tiver ligado ao capitalismo é melhor ainda. Perfeito. Que aí você já resolve, você já mata 2 coelhos com a palavra só. E a galera te aplaude, né? Não, e é ótimo. Outro dia eu vi, por exemplo, por conta da discussão que era discussão da política de educação especial, uma pessoa que era daqui de Santa Catarina, inclusive, dizendo, uma professora dizendo, olha, aí tinha um documento que tinha equidade. Se tem equidade, é neoliberal. Mas eu falei, onde que ela tirou isso, pelo amor de Deus? Então equidade. Não tem um documento que eu não gosto? Tem. E tá escrito o quê? Equidade. Tem equidade, então é neoliberal. Pronto. Perfeito. Ela não estabelece uma relação funcional entre variáveis, entende? Se eu disser assim, mas qual é a relação funcional entre variáveis? Tá sendo positivista, porque não é negócio de variável. Variável não existe. Você tá falando... O problema é muito mais profundo do que esse. Então, esse debate ele é muito comum. Quer dizer, eu tornar a educação melhor, ele é neoliberal, por quê? E eu posso. É claro que as pessoas podem utilizar quaisquer um dessas coisas. Né? O que eu vejo é o seguinte: isso é comum. Por exemplo, eu faço avaliação em banca, né, de mestrado, doutorado, em artigo científico também para revista. A pessoa tem uma opinião sobre alguma coisa, qualquer coisa. Então, ela tem uma política educacional, ela tem a opinião dela. E aí é o seguinte, ela vai dar a opinião dela, aí ela vai citar, ela tem o teórico dela de estimação, ou é Piaget, ou é Vygotsky, ou é qualquer outro. Foucault deve aparecer bastante. E aí ela vai usar as frases que ele quiser para legitimar a opinião dele. E ele chama isso aí de ciência. E sabe qual é o problema? O problema é que esta é a prática. Esta é a prática. E aí, é muito difícil você discutir isso como um parecerista, por exemplo, porque você olha na revista, tá cheio de artigos como esse, como se isso fosse ciência. A pessoa ela tá dando uma opinião X, que ela é contra uma certa coisa. Com esse mesmo autor, da mesma forma, ela poderia dizer que ela é a favor. Porque não tem parâmetro. É ela recheando o discurso com as frases. Segundo fulano, conforme Beltrano, ela vai recheando e ela chama isso de um artigo científico. Então, essa é uma má prática, é uma prática pseudocientífica que, infelizmente, é majoritária nas produções em educação no Brasil. Ela é majoritária, tá? Ela é, de longe, majoritária. O que é diferente, e aí eu acho que esse é um debate importante, que eu não estou querendo dizer que pesquisa é só experimental ou ela é só quantitativa. Esse é um grande debate. Na educação, a gente aprende, e aí eu juro que parece absurdo, né? A gente aprende que pesquisa qualitativa é do bem e quantitativa é do mal. Que bizarro isso, né, cara? Isso é um absurdo. Isso é um negócio que não faz o menor sentido, né? Epistemologicamente, isso aí não é quinta série, é segunda série. Aí a pessoa toma um antihipertensivo. Foi feito como? Descrevendo? Entende? É uma coisa absurda. Por quê? Pesquisa qualitativa tem o seu papel e ela é científica. E pesquisa quantitativa tem outro papel e ela é científica. Acho que tem que ter uma sinergia, né? Claro. Uma vai confirmando a outra para construir o conhecimento. Se eu perguntar para qualquer pessoa que entende de ciência, qual é a melhor pesquisa, básica ou aplicada? Todo mundo vai dizer, que pergunta ridícula. Qual o contexto? O que você quer? Qual que é a sua pergunta? Exatamente. Aí eu te respondo, pô. Exatamente. Pesquisa básica tem o seu valor, que é absolutamente o mesmo que a pesquisa aplicada. Então, eu estou usando a básica aqui porque a pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa básica. Na educação, ela equivale à pesquisa básica. Ela é uma pesquisa básica.
E a quantitativa ou experimental, a experimental é sempre quantitativa, né? Mas pode não ser experimental, ela pode ser uma pesquisa aplicada. Então, vou te dar um exemplo. Vou imaginar que eu tenho indivíduos que têm comportamentos agressivos, certo? Nós temos aí vários casos no Brasil de violência contra professores, tá bom. E daí eu tenho um método X que alguém pensou que um método pode funcionar, certo? Esse método funciona? Ou seja, implementando esse método, a violência contra professores cai ou não cai? A pesquisa qualitativa é incapaz de te dar essa resposta. Essa é uma pesquisa experimental que tem que te falar isso. Se ele cai ou se não cai. Então, a relação de causalidade entre variáveis, ou a relação funcional entre variáveis, só a pesquisa experimental que vai te dizer. Agora, esse método, ele é um método ético? O que acontece na escola? O que as pessoas sentem quando... A pesquisa experimental é incapaz de te responder isso. É a pesquisa qualitativa então, que vai te responder isso. Então, não existe... Eu não posso fazer só uma ou só outra. As duas têm o seu valor. Cara, eu acho que a galera não entende que também um dos maiores valores da pesquisa qualitativa é gerar boas perguntas para pesquisas experimentais. A pesquisa experimental que não se baseia na pesquisa qualitativa, ela não existe, ela é ridícula. Ela é absurda. Então, o problema hoje não é que uma é boa ou outra é ruim. Essa posição é ridícula. O problema é falta de equilíbrio. Acho que falta fazer uma boa revisão de escopo para a gente entender quanto que a gente tem de pesquisa experimental em educação no Brasil. Mas ela é muito próximo de zero, tá? Muito próximo de zero. Então, quase todas são pesquisas qualitativas. E aí o que acontece? Ou conceituais. Essas pesquisas qualitativas ou conceituais começam a fazer afirmações, na ausência de dados experimentais, que são equivocadas elas fazerem. Aí é pseudociência. Então eu vou lá, observo alguém fazendo alguma coisa, um professor, eu faço aqui um diário de campo, aí eu digo assim, então esse método é efetivo. Não, amigo, você não sabe se ele é efetivo ou não. Você não está controlando todas as variáveis. Aí se eu digo isso, é dizer, positivista, olha o positivista aí. Não tem nada a ver com positivismo. Cara, que loucura aqui. Não tem absolutamente nada a ver com positivismo. Nenhuma relação com positivismo. Mas é isso que ocorre. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre os vários tipos de pesquisas. Pesquisas conceituais, que tem uma característica filosófica, né? Você tem pesquisas qualitativas, que são pesquisas básicas, e pesquisas experimentais, que são pesquisas aplicadas, que podem ser melhores ou piores, e quanto melhores, mais entra naquela pirâmide para a gente fazer afirmações mais seguras. Luciano, uma das coisas que a gente sempre escuta quando vai estudar educação é um termo, além do positivismo e etc., a gente escuta outros, e acho que um dos mais presentes é construtivismo. A educação brasileira hoje, o que é e se a educação brasileira hoje é sustentada em cima da ideia do construtivismo? Hoje no Brasil você tem a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que tem como fundamento a PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, que é da década de 90, que foi totalmente baseado no construtivismo, né? Então, César Coll veio para o Brasil, assessorou, não só o Brasil, vários outros países aqui da América Latina, tudo com base no construtivismo. Ele é um dos grandes nomes. Ele e o Antônio Zabala são os dois principais nomes do construtivismo, né? Construtivismo é uma ideia nascida do pensamento do Piaget. Tem muito a ver com uma fala do Piaget. O Piaget tem uma fala que ele diz assim, toda vez que a gente ensina uma coisa para uma criança, a gente priva a criança de aprender por ela mesma aquela coisa. E aí isso é um grande pepino para ela. E aí tem várias questões em torno disso. O primeiro aqui, grande parte dos piagetianos fala assim, não é Piaget não, sai fora, não tem nada a ver. Assim, a galera que mais é ligada, de fato, ao legado do Piaget, que é extraordinário, né? A ciência cognitiva, em grande medida, advém do trabalho do Piaget, né? Uma coisa extraordinária. A grande maioria disse, não, isso aí não, sai para lá. Então, por exemplo, a neurociência, que em grande medida é derivada do trabalho do Piaget, né? Tributária do trabalho dele, disse assim, não isso aí não tem nada a ver. Então, acabou separando, digamos assim. E aí, num certo momento, eu estava fazendo um artigo, inclusive, né? Sobre análise do comportamento, planejamento de aula e tal. Saiu num livro chamado Aprendizagem e Educação, eu acho, da Aline Beckman Menezes. Aí, falei assim, eu vou ler sobre o construtivismo, que eu vou fazer uma comparação. Aí peguei o Antônio Zabala, o César Coll, falei, vou ler da onde eles tiram isso. Aí fui ler tudo. Eles não tiram de lugar nenhum, cara. O cara senta e escreve tudo que ele quiser. Ele diz, não, porque tem que ser assim. Por quê? Porque eu tô falando que tem que ser assim. Acha, porque eu tô falando. A ideia do construtivismo. Não, é assim,
tudo aquilo que eles falam para fazer, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ele não tira de nenhum experimento. Entendi. Ele não tem experimento de nada. É o cara falando o que ele acha que tem que falar. Por quê? Por exemplo, análise do comportamento, que é a minha área, né? Se eu tô falando assim, análise do comportamento para pessoas autistas em sala de aula, eu vou falar uma certa coisa aqui. Aí você vai dizer, isso é verdadeira análise do comportamento ou o Luciano está inventando? Não sei. Vou olhar os estudos. Vou ver se o que o Luciano está falando coincide com aquilo que foi experimentalmente demonstrado e que corresponde, portanto, à área da análise do comportamento. Quando você faz isso pro construtivismo, você fala, vou olhar os estudos. Não existe estudo. Bate numa parede, não tem. Não existe. É o cara falando o que ele quer fazer. E aí as pessoas saem fazendo. Aí é o seguinte, se não der certo, você não fez certo. Porque a descrição dele é uma descrição muito mais valorativa. Valorize o aluno. Sim, mas o que é valorizar o aluno? Exatamente. Não, mas você tem que abrir... Você não abriu, não valorizou o suficiente. Então, quando você faz um experimento, você fez o experimento, usou certos parâmetros. Se você usar os mesmos parâmetros em uma situação similar, você vai chegar aos mesmos resultados. Ou então você vai contestar aquele resultado. Quando você diz o que você quer dizer do nada... se qualquer coisa que você não fez, que você fez, que deu errado, você, não, a culpa é sua, você não fez direito. E como é que isso se traduz na prática, Luciano? A prática é o seguinte, tem muito a ver com essa frase do Piaget, né? Que, veja, eu já falo sobre isso. Mas, na prática, significa o seguinte, laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar, deixa... Eu não vou criar circunstâncias para ensinar o indivíduo, porque é melhor se ele aprender sozinho. Então, se ele aprender sozinho, vai dar certo. Então, por exemplo, na educação infantil... em que isso é mais forte. Essa ideia de deixa livre e deixa que o indivíduo vai aprender. Essa ideia é totalmente nefasta. E ela é nefasta no período que ela pode ser mais nefasta, porque é o período crítico na educação infantil. No mundo inteiro, o professor mais bem pago é o professor da educação infantil. O mais estudado é o da educação infantil. No Brasil, ao contrário. É o que é mais mal pago, é aquele que menos preparado, que você dá menos preparação para ele. Isso é um absurdo. É nesse horário que você deveria olhar o marco do desenvolvimento, passo e passo, cada detalhezinho, e você suplementar tudo aquilo que for necessário. Não tem essa de esperar, não. Você tem que pegar e ser ativo nesse processo. Só que nós estamos muito... dependente dessa história de deixa fazer, deixa passar e uma hora, se Deus quiser, ele aprende. E isso tem trazido prejuízos gritantes, porque na educação infantil é onde está o segredo, onde está o ouro. Se você faz um investimento na educação infantil, a probabilidade desse investimento produzir a aprendizagem é muito maior do que qualquer outro período. E a gente não está discutindo isso praticamente, né? E grande parte tem a ver com essa herança construtivista. Construtivismo é pseudociência baixíssima, problemática, é um problema. Boa frase para começar um Reels aí, Matheus. Um problema para as escolas. Não tem nenhum dado empírico que sustente construtivismo como processo. E é utilizado. É basicamente tudo baseado nisso, tá? Que loucura, bicho. É praticamente tudo baseado nisso. Não é só o Brasil, outros lugares também, mas na América Latina especialmente. Veja, essa ideia de que você vai deixar o indivíduo, você só vai criar certos contextos de experiências e deixa o indivíduo aprender sozinhos, preparando esse ambiente, ele tem sido principalmente nefasto, mais uma vez, para os indivíduos que não têm um ambiente externo à escola mais rico. Porque aquele indivíduo que na escola não consegue aprender, mas em casa ele tem todo um ambiente rico, tudo bem, você consegue avançar. Mas aqueles indivíduos mais pobres, que têm um ambiente mais empobrecido também de estímulos, ele sai mais prejudicado. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, da professora Maria Estela de Alcântara Gil, lá da UFSCar, que ela mostra, quando ela vai para as creches públicas, que você tem muitas crianças que estão em risco para desenvolvimento, como se tivesse um transtorno, sem ter transtorno. Caramba, cara. Só pelo empobrecimento ambiental. E a escola não olha, não avalia e não suplementa. Ela diz, não, porque se eu ensinar, ele perde a oportunidade. Entendeu? Então, essa história de pegar essa frase do Piaget, por exemplo, e levar como um dogma, é o tipo de comportamento típico da educação. Sim, Piaget disse isso. E daí que ele disse? Essa é a pergunta. E daí? Igual acontece com Freud, cara. E daí que ele disse? E daí que ele disse? Qual é a demonstração experimental de que se ele aprender sozinho, essa aprendizagem é superior do que se eu ensinar para ele? Qual é a demonstração experimental? Nenhuma. E não significa que todo o resto dele esteja errado. Claro. Ele pode ter falado e tudo. Exatamente. Cara erra, pô. Por isso tem que ter um filtro, um critério. Então, o Piaget, outro dia eu estava num lugar, fazendo uma discussão lá no Conselho Nacional de Educação. E aí eu falei, a gente precisa pensar que para você ensinar uma coisa, você precisa ter um pré-requisito. Uma pessoa levantou, bravíssima,
Se não tem pré-requisito, porque o Vygotsky já falou. A pessoa aprende o que ela quiser na hora que ela quiser. Não existe pré-requisito. Ficou bravíssima. Veja, ela não discuti com ela, obviamente, uma senhora e tal. Mas o que ela falou em relação ao Vygotsky, eu não sei se é verdade, eu duvido muito que seja verdade, que o Vygotsky tenha dito isso, tá? Eu não sou especialista nele. Mas o que importa é o seguinte, não interessa o que o Vygotsky falou. Por quê? Vygotsky pode ter falado e pode ter errado. E ele pode ter acertado em um monte de outras coisas. E provavelmente é isso que aconteceu. E provavelmente... Ele escreveu um monte de coisa. Eu duvido que ele tenha escrito isso, tá? Mas acho que ele escreveu outra coisa. Tem umas suposições aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Qual é a demonstração científica de que eu posso ensinar um indivíduo Guimarães Rosa antes de Babebi Bobu? Se você me mostrar que funciona, aí eu aceito. Não porque ou que o cara pode aprender inglês com 40 melhor do que com 12 anos. Exatamente. Aí tudo bem. Se você me provar que o cara aprende forma de Bhaskara antes do soma, divisão, aí tudo bem. Mas você não demonstrou experimentalmente que aquilo é verdade. Você citou a frase de alguém que é importante. Não interessa. Esses caras todos têm que estar no passado. Aliás, esse é um outro problema. Você fica na faculdade de pedagogia estudando Vygotsky, Piaget, Vallon, Winnicott. Pra quê? Porque, veja, se você está estudando eles, você está atraindo a eles. Porque eram pessoas interessadas em ciência, e ciência não perdura. Ciência é uma coisa que você prova agora, depois você desprova ali. Depois... Então, você faz uma aula de história da ciência, faz uma aula do Piaget, história, show, do todo mundo, esses caras tudo. Legal. Porque se você olhar o desenvolvimento do trabalho do Piaget... já superou ele há muito tempo. E se não tivesse superado, estava errado. E é provável que ele nem seria piagetiano em vários pontos. Não, exatamente. Então, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Se você olha para o trabalho do Stanislas, né, que é um neurocientista francês, e vários outros, né? Eles mostram o seguinte, que as crianças, os bebês, desenvolvem matemática muito antes do que o Piaget previu. Eles têm uns estudos que eles olham para a pupila do bebê. Então, quando você, por exemplo, você pega aqui uma coisa aqui e põe 3 coisas aqui. Quando você tira 4, a pupila do bebê aumenta, ele fica assustado, porque ele tem uma certa conta. E tem várias metodologias novas, que ele não tinha como. Piaget não tinha como ver isso, porque faz muito tempo. Então, isso é decorrência do trabalho do Piaget. Mas é outro trabalho, é outro conhecimento que a gente tem agora. Não é ficar falando dos estágios dele. Aquilo lá já foi superado há décadas. E a gente está falando daquilo ainda. Então é assim... Os professores apresentam, aí você diz, eu sou do partido Vygotsky, eu sou do partido Piaget. Isso não é igual na psicologia, cara. Isso não é comportamento de cientista, não tem nada a ver, isso é um absurdo, né? Infelizmente, essa prática ela é muito recorrente. Né, e o que sustenta isso hoje é o que você mencionou anteriormente, como essa cultura de que a ciência e as coisas experimentais é uma coisa positivista, é maligna, vai patologizar a criança. É neoliberal. Tá os conceitos neoliberais. E aí, se você vai mais, é nazista no final do dia. No final do dia. Se você esticar bem a corda, chega em ser nazista. Aí eu te pergunto, cara, pra gente já ir pros finais aqui do nosso episódio. O que acontece? A gente começou falando que não tem institucionalmente um debate, não tem um campo que é oposto a isso do ponto de vista institucional, embora existam pessoas como você isoladas debatendo, né? Mas no processo de tomada de decisão para política pública, tem alguém lá dentro com essa visão? Quando o Lula estava escolhendo os ministros, eu fiquei muito animado porque ele escolheu o Camilo Santana com a Isolda Sela como meio subministra. Porque a Isolda Sela participou de uma série de eventos de educação baseada em evidências. Eu fiquei muito animado porque ela é uma pessoa que entende esse debate. Tem textos publicados sobre isso. E me frustrei muito, porque desde que ela entrou, agora ela saiu porque ela foi candidata a prefeita de Sobral, não sei se ela vai voltar. Mas ela nunca pronunciou a expressão baseada em evidências. Nunca. Pô, mesmo que ela não conseguisse alterar nada, ela iria introduzir o debate, né? Poderia introduzir o debate, mas ela nunca introduziu o debate. A atenção da galera. Nunca falou no tema. No debate do Parecer 50, a gente tentou falar com ela, nunca conseguimos, porque ela ia entender o que significa educação baseada em evidência. As pessoas diziam, baseada em evidência clínica. Não, pelo amor de Deus, que tem a ver uma coisa com a outra. Eu falei, vamos conversar com ela, que ela sabe. E ele nunca se dispôs a fazer esse debate. Existia no MEC a diretoria de alfabetização baseada em evidências. Existia. E ele foi eliminado 2 anos atrás. Então, na verdade, o começo de um pequeno debate que teve sobre alfabetização especificamente, ele foi eliminado, ele foi anulado, né? Então,
hoje a tomada de decisão ela é totalmente baseada em avaliar quais são as forças políticas. Não tem nenhuma consideração de prática com evidência. Eu vou contar uma situação que foi no nível micro, mas que tem muito a ver com isso. Eu era do Conselho Municipal de Educação, São Sebastião. E é importante dizer que a gente fala de Ministério da Educação, mas o importante mesmo são os municípios. É lá onde a coisa acontece. E eles têm autonomia, tá? E aí eu estava lá no Conselho Municipal, com algo muito importante, e tinha umas creches terceirizadas, né? E aí a gente decidiu fazer uma fiscalização dessas creches. Fomos em todas elas, porque ia ser renovação de contrato, coisa assim. E fomos em todas elas, e aí nós fizemos um relatório do que a gente tinha visto de bom, de ruim e tal, fizemos pedido de alteração. E uma outra professora que era presidente do conselho, na época, tinha uma professora com muita experiência, ela escreveu assim: olha, observamos que as paredes das creches não tem muita coisa pendurada, isso aí tá errado. Não, tem que ter muita coisa, todos tem que ter muita coisa pendurada, então a gente está fazendo esse pedido aí para vocês, para adequar isso aí para o cenário da educação. Botar uns cartazes. Encher-se de cartaz, de coisa, etc e tal. E aí, eu subscrevi o relatório. Sabe por quê? Porque eu não sabia. Isso faz tempo já, né? Faz mais de 10 anos. Eu não sabia. Eu disse, é uma pessoa de experiência, não é assim que se toma decisão. Como é que eu vou saber? Eu não sabia que existia um negócio chamado educação baseada em evidências, que tinha estudo experimental, que testava com e sem estímulos da parede, e aí testava de novo, para saber se aquele resultado era sustentável e generalizado. Eu não sabia que existia isso. Eu disse, tá bom, ok. E aí a gente mandou o relatório, e aí eles mandaram assim, tá bom. E aí mandaram as fotos, eles encheram os negócios de coisa na parede, e mandaram as fotos, agora atendemos ao critério. Tá bom, e aí a gente assinou e deu tudo certo. Assinamos as contas deles. Mas, o que aconteceu nesse processo? O que aconteceu foi que nós prejudicamos milhares de crianças. Entende? Porque há um monte de estudos experimentais mostrando que esse monte de estímulo na parede é prejudicial para os alunos. Olha só. Diminui o engajamento e a atenção e a aprendizagem dos alunos. Você tem que ter paredes mais limpas, menos estímulos. Então, um ambiente com menos distratores é favorável ao aprendizado. Eu fiz esse podcast assim, um pouco distrato. Não foi uma coisa intuitiva, mas para eu conseguir prestar atenção em você. Exatamente. E os primeiros estudos eram estudos no computador. Você botava uma aula, bastante distrator ou não, e fazia eye tracking. Isso não é uma boa metodologia. Por isso que a gente precisa fazer a crítica, né? Mas a crítica não pode ser, neoliberal. A crítica é, mas isso é diferente da sala de aula. Vamos fazer na sala de aula, pô. Vamos avaliar estudo ecológico, vamos entender como é que na prática, de fato, aquilo acontece. E se os estímulos se repetirem? Continua tendo perda de atenção, já que ele já viu que ele continua tendo. Então, isso é a crítica, isso é a análise crítica. Não é dizer isso aí qualquer coisa, xingar de qualquer coisa. É olhar para o estudo, não olhar para quem está falando, fazendo o debate, é olhar para o estudo, ver quais são as consistências ou inconsistências, ver se isso aplica à sala de aula, e aí você vai olhar para quem fez, por que ele fez daquele jeito, isso é fazer uma análise de fato aprofundada. Então nós prejudicamos um monte de alunos com essa proposta. Eles tinham a parede limpa, não é porque eles tinham uma visão de prática com evidência, é só porque alguém devia dizer, eu prefiro limpa. Porque senão eles teriam dito, olha, a gente fez essa opção por causa disso, tá aqui os estudos. Eles não falaram, eles meteram coisa lá nas paredes, entendeu? Então todo mundo tá tomando decisão assim, tateando. Eu, infelizmente, nesse caso, fiz parte dessa tomada de decisão porque não conhecia. Hoje eu me perguntaria, mas quais são os dados sobre isso? Qualquer outra questão que surgisse lá, mas a gente está exigindo tal coisa do professor. Sim, mas o que os dados dizem? Em que momento isso já foi testado? Então, isso significa uma mudança completa de postura do professor e principalmente do tomador de decisão, né? O indivíduo olhar para as evidências científicas e tomar decisão com base na melhor evidência científica. O modelo com melhor evidência, só vou aproveitar para mostrar esses livros aqui. Se chama RTI, Modelo de Resposta à Intervenção, que é igual o PBIS, só que não para comportamento problema, e sim para ensino acadêmico. Então nós temos aqui esse livro, esse é brasileiro, essa rara exceção, que fala sobre isso, a Simone Capellini. Tem alguns estudos experimentais que ela fez implementando. O que significa? Eu pego todos os alunos e aplico a melhor evidência científica para ensinar eles a matéria, em grupo, para todos. Isso significa um monte de coisa, por exemplo, usar metodologia fônica, significa fazer debates, eu fazer vários tipos de engajamento, etc. e tal. Mas uns 80% vão responder, os 20% não. Aí eu vou dar um apoio para esses outros grupos por meio de pequenos grupos que são
Não é individualizado o processo. Eu vou usar as melhores evidências para pequenos grupos, eu tenho ali 3 a 5 indivíduos. É tipo um reforço, só que esse reforço é estruturado. A gente sabe quando, não é assim, quem você quer mandar para o reforço? Manda fulano. Não, tem um critério para ele ir para lá, e aí você vai para o reforço daquilo que você precisa. Que às vezes ou é consciência fonológica, ou às vezes é matemática, ou é um indivíduo que tem mais dificuldade, mais generalizada, ele vai para o ano inteiro. Esse é o segundo nível, do Tier 2. E tem o terceiro nível, que é aquele indivíduo que tem mais dificuldade, que eu preciso olhar para ele individualmente, escrever um plano educacional individualizado. Em geral, são indivíduos com deficiência, mas não necessariamente. Então, aqui... desculpe. Você tem mais ou menos o equivalente àquele outro. Esse livro aqui, Best Practices, no Tier 1, que é para todos os alunos. Esse é por Tier 2. E aí é para cada, entendi. E esse é por Pô, que legal, 3, cara. Tá estratificado, bonitinho. Tá estratificado. Então, se você precisar individualizar, como é que você faz? Tá aqui todo o processo de individualização, como é que você faz a avaliação, tudo certinho. Então, aqui são alguns exemplos de coisas que dá para você pensar como é que você organiza a escola. Isso aqui, esse sistema, esses dois que eu falei, PBIS e RTI, hoje eles estão juntos. Então, muitos lugares já chamam de multi-tiered system, né? É um sistema multicamada. Ele é obrigatório, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, na Finlândia, em Portugal, quase toda a Europa. Então, são mais de 20 países em que esse sistema é obrigatório. E aí, quando você olha para os países em que ele é utilizado, são os países que estão apresentando os melhores níveis aí de educação. Tem uma coisa importante sobre isso aqui, que é sobre como é que você olha, interpreta e internaliza evidências estrangeiras. No caso da educação, existe um impacto da cultura muito grande. Por exemplo, quais são as melhores escolas? Se você pega o PISA hoje, qual é o melhor desempenho? Você vai ver China, Singapura, Japão. Só que, cara, não dá pra gente fazer as coisas que eles fazem. Culturalmente é muito diferente. Imagina, você pega as crianças, vão pra escola, eles ficam sem sapato, ficam viradas pra trás, fica assim 9 horas parada. Você não vai ser criança brasileira, você não vai fazer isso. A disciplina é diferente. Muito, a relação com os pais é diferente, tudo diferente. Então, é muito difícil você considerar estudos que têm uma cultura muito distinta. Agora, estudos ocidentais são mais fáceis. Então, por exemplo, Finlândia. Finlândia é uma referência. Primeiro lugar no PISA há vários anos. Do Ocidente, em geral, é o primeiro lugar. É uma cultura muito mais parecida com a nossa. Tem valores muito parecidos com os nossos. Então, lá é legal. Lá dá pra gente pensar. Então, lá, por exemplo, é sistema multicamada. Então, esse é um conhecimento que está muito mais próximo da gente, né? E aí fazer essa interpretação cultural é uma das coisas mais desafiadoras. Mas o ideal mesmo é a gente ter experimentos aqui, validando aqui. Exatamente. Só que a gente não vai ter isso enquanto a gente não tiver pesquisa experimental. E assim, mesmo fazendo essa interpretação cultural e trazendo um recorte para cá, tropicalizando e adequando a nossa cultura, provavelmente vai gerar desfechos muito mais positivos do que a gente tem hoje, né, cara? Muito mais. Penúltimo lugar em vários índices. Não tem nem baseado comparação. Em nada, tomando decisões do sovaco. Coisa tá feia. Que triste, hein, cara? Que triste. Feia. Quando você vai sair para deputado federal lá, pra gente conseguir introduzir esse debate, pelo menos a nível nacional. Às vezes o cara não consegue mudar muita coisa, mas pelo menos o debate vem. Os teus cortes lá na Câmara xingando todo mundo. Não sei o quê. Cadê a evidência? Vossa Senhoria. Pelo menos dá pra fazer uns views bons, cara. Mas isso é uma coisa que na comunidade do autismo o pessoal fala muito, mas essa é uma coisa que definitivamente jamais acontecerá. Não vai rolar? Detesto. Eu não detesto quem é, não. Eu acho ótimo que as pessoas tenham disposição, mas aquela dinâmica de ser político, Ave Maria, pra mim, é uma das coisas mais indesejáveis da história do planeta. Assim, jamais. Bom, Lucelmo, deixa suas redes aí pra galera te acompanhar. Nome é fácil, Lucelmo Lacerda. No YouTube é Lunaaba. E antes de terminar, eu quero te dar esse livro. Olha só. Que eu não te dei, não trouxe outra vez. Boa. Crítica à Pseudociência em Educação Especial. Depois Trilhas eu pego de uma Educação Inclusiva baseada em evidências. Boa. Que eu analiso o sistema de educação especial no Brasil e comparo com as evidências científicas disponíveis. Maneiro. Gritante. Fica aí o presente pra você. Valeu demais. Muito bom. Então, Lunaaba no YouTube e Instagram Lucelmo Lacerda? Exatamente. Fechou. Meu querido, obrigado demais. Que episódio foda. É sempre um prazer te ouvir. E eu admiro muito seu trabalho e tenho certeza que a gente conseguiu. Talvez, até onde eu sei, não existe nenhum podcast grande no Brasil que trouxe educação baseada em evidência para o debate. Então a gente está aí abrindo espaço. Espero que você que estude educação, está no mestrado, no doutorado em educação, ou vai fazer isso, considere inclinar sua pesquisa para esse lado, que a gente precisa bastante do seu apoio.
Fechou? Fechou. Muito obrigado. Pessoal, inscrevam-se aqui no canal, compartilhe o episódio, deixe o like, que isso valoriza o nosso trabalho e até a próxima.